Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fast Trade. No vídeo de hoje vamos falar sobre a figura gráfica chamada triângulo. Vou te ensinar os triângulos, os tipos de triângulo, como identificar triângulos e, principalmente, como utilizar os triângulos nas suas operações. Para você que opera ações e quer utilizar todo o ferramental do Price Action ao seu favor. Mas antes, eu já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, curte esse vídeo, compartilha, auxilia aí compartilhando. Se você ainda não é inscrito no canal, também está convidado para se inscrever. Clica aí em curtir, clique em compartilhar e se você não é inscrito, se inscreva. Vamos lá para o vídeo de hoje, vamos lá para o conteúdo de hoje, falar sobre triângulos. Figura gráfica, triângulo. Vamos entender primeiro o que é triângulo. Depois eu vou te mostrar aqui na prática, vou abrir meu gráfico e vou te mostrar como identificar e como operar. Primeiro, vamos entender que o triângulo é uma figura gráfica que surge a partir de uma região de consolidação. Então o mercado está andando em uma direção, ele consolida e ele vai se afunilando, tá bom? Os topos e fundos eles vão diminuindo a sua amplitude. Então é um movimento de afunilamento, tá? O mercado ele anda numa direção, dá uma parada, consolida e começa a funilar. Então essa é a característica aí do triângulo. Ela é uma figura de continuidade, depois de um movimento inicial direcional, o mercado consolida e começa a formar topos e fundos com amplitude cada vez menor. Vai encurtando ali, vai afunilando, tá? Então a gente tem três tipos de triângulo. Primeiro, triângulo assimétrico, tá bom? O triângulo assimétrico é o triângulo que eu consigo traçar aqui, ó. Uma linha de tendência de baixa unindo os topos, tá? E uma linha de tendência de alta unindo os fundos. Então aqui eu tenho um triângulo simétrico. Eu também tenho um outro modelo que é o triângulo ascendente, tá? Primeiro, importante dizer que o triângulo simétrico pode ocorrer num mercado de alta ou um mercado de baixa, tá? E ele tende a dar continuidade no movimento que antecedeu ele. Então, se foi um movimento direcional, um movimento de alta, então ele tende a dar continuidade para cima, tá? E vai formar aqui uma outra figura que a gente conhece, que é a flâmula, tá? Então, se for um movimento de alta, ele tem a tendência de prosseguir. Se for um movimento de queda, ele tem a tendência de dar continuidade para baixo. Então, a gente tem aqui flâmula de baixo, tá? O triângulo ascendente, ele já é uma figura que é formada em movimento de alta, tá? Então o mercado ele monta aqui, ó, vários topos, faz os recuos, porém ele não corrige numa movimentação maior, ele vai afunilando. E a tendência aqui, ó, é dar continuidade para cima, tá bom? Então, o triângulo ascendente é um modelo de triângulo, tá? É um tipo de triângulo que ocorre em mercados de alta, tá? A gente também tem o triângulo descendente. O triângulo descendente ocorre em mercados de baixa, mercados de queda. Então o mercado cai, monta aqui vários fundos onde ele não rompe, ele vai diminuindo ali a amplitude dos movimentos até que chega uma hora e ele rompe para baixo, tá? Vamos dar uma olhada aqui na prática, na plataforma, eu vou te mostrar como identificar e como operar. Vamos lá. Antes, um convite especial aqui para você que ainda não opera com a nossa plataforma. Acesse nosso site, plataforma Fast Trade, aproveite aqui o teste grátis, baixa a nossa plataforma, teste, aproveite aí o simulador, tá? Coloque em prática tudo que tu está aprendendo aqui no nosso canal, coloque em prática e utilize a plataforma Fast, baixe ela, teste gratuitamente, teste no simulador. A gente tem simulador, também temos parceria aqui com as principais corretoras, tá? Olha só que interessante. Versões mobile, web, desktop, tá? Você pode operar pelo celular, você pode utilizar o navegador da internet, operar pela web ou instalar ela no seu computador ou notebook, tá? A gente tem parcerias aí com as principais corretoras aqui do Brasil. Então a gente tem aqui, ó, BTG Pactual, Guide, a gente tem a parceria com Orama, MyCap, Nova Futura, Terra, enfim, são várias corretoras parceiras oferecendo condições super especiais. Então aproveite,
escolha aí a sua corretora de preferência, verifique todos os benefícios de operar com o Fast Trade, tá? E faça aqui o seu teste gratuitamente. Teste aí a nossa plataforma. Vamos lá para o conteúdo de hoje. Vamos lá então, primeiro, um exemplo de triângulo simétrico. Lembrando que triângulo simétrico ele pode ocorrer num movimento de alta ou num movimento de baixa, tá? E ele se assemelha à figura que a gente já falou aqui, que é a flâmula. Então, quando ele vem num movimento de alta, aí ele tende aqui a dar continuidade nesse movimento, ele vai formando topos e fundos, tá? Estreitando, né? Vai diminuindo a amplitude do movimento, vai afunilando e vai formando topos mais baixos e fundos mais altos. E eu consigo aqui traçar uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa, tá bom? Linha de tendência de alta traçando aqui ligando os fundos e linha de tendência de baixa aqui ligando os topos. Então o que a gente pode ver aqui, por exemplo? Ó, um movimento de alta, topo, topo, topo. Aqui eu consigo traçar topo, aqui eu consigo traçar uma linha aqui de tendência de baixa no topo, né? E aqui eu consigo traçar uma linha no fundo. Então aqui, ó, eu tenho caracterizado meu triângulo simétrico, tá bom? Então, movimento de alta, correção, foi fazendo topos aqui menores, fundos maiores, foi afunilando. Quando o mercado rompe, ele tem a tendência de dar continuidade na direção desse movimento que antecedeu ele, tá? O mercado ele vem aqui numa movimentação de alta. Aqui é um exemplo em B3SA3, gráfico de 60 minutos. O exemplo aqui de um triângulo simétrico. Vamos lá, agora um exemplo nas ações da Petrobras, gráfico de 60 minutos. O que a gente vê? Um movimento inicial de alta, tá? O mercado aqui fazendo topos e fundos ascendentes, montou um topo aqui, um fundo aqui, olha só o que ele faz agora. Ele afunila, né? Ele faz um topo duplo e monta aqui um triângulo ascendente, tá? Então, ó, fundo maior, dá para traçar uma linha aqui, topo, topo. Então aqui a gente tem configurado um triângulo ascendente. Quando o mercado rompe, olha só que bacana, o mercado rompe, ele tende a dar continuidade nesse movimento para cima, tá? Foi o movimento que antecedeu ele, tá? Então olha só, quando ele rompe, ele ainda volta a fazer um pullback na região. A gente chama isso de pullback. Então ele vai, faz um pullback e volta, tá? E dá continuidade. Nesse caso, é possível operar o rompimento, vou botar aqui, é possível operar o rompimento, possível operar de algumas formas. Primeiro, operar o rompimento com o stop abaixo do último fundo que ele deixou, tá? Ou abaixo da estrutura, que seria o stop técnico aqui correto, tá? Então, stop aqui abaixo do triângulo. E o que a gente faz? Projeta, tá, esse espaço aqui de preço para cima e tenta buscar um risco-retorno aqui de 1 para 1 ou 2 para 1 aqui, né? Como assim? Se esse espaço aqui, né, o stop, ele é de 50 centavos, tentar buscar no mínimo 50 centavos de ganho, ou 2 para 1, um real, ou de uma forma mais difícil, uma probabilidade menor, pegar um 3 para 1 aqui, arriscar 50 centavos, por exemplo, tá? Buscar 1,50, tá? Mas o triângulo é possível operar ou no rompimento, tá? O mercado rompeu, tá? Stop no fundo, no último fundo que ele deixou, ou abaixo da estrutura do triângulo, tá? Então, essa é uma primeira possibilidade, tá? Uma segunda possibilidade é tu aguardar o mercado retornar e fazer a compra no pullback, tá? Então essa compra do pullback, muitas vezes tu encurta um pouco o teu stop. O stop no pullback fica um pouco mais curto, tá bom? Sempre tentando buscar risco-retorno de 1 para 1 ou 2 para 1. Em alguns casos dá para pegar 3 para 1, mas é mais difícil, tá bom? Então, novamente, topo, topo, tá? Tracei aqui, fundo, fundo. Aqui é um triângulo ascendente, mercado rompeu, posso botar o stop aqui ou aqui abaixo da estrutura de triângulo, aí tentar projetar aqui o meu stop para cima, num risco-retorno 1 para 1, 2 para 1, ou, em alguns casos, com uma probabilidade menor, 3 para 1, tá bom? No triângulo simétrico que a gente viu anteriormente, ele pode romper tanto para baixo quanto para cima. Se ele romper para baixo, é o mesmo cenário, tá? Stop no fundo anterior ou abaixo da estrutura do triângulo simétrico, tentando pegar, vamos supor que ele vá para cima aqui, tentando pegar
1 para 1, 2 para 1 para cima, tá? Lembrando que o triângulo simétrico num movimento de alta dando continuidade para cima é similar a uma flâmula, tá? No movimento para baixo é o mesmo racional, só que ao contrário, tá bom? Só que ações a gente tende, especialmente no swing trade, dar preferência por operações na ponta compradora, tá? Vamos lá para o exemplo de triângulo descendente. Vamos lá, um exemplo na ação Vale no gráfico de 60 minutos, tá? É um triângulozinho pequenininho aqui, mas dá para verificar aqui que ele marcou um fundo, corrigiu, marcou um novo fundo, corrigiu. Aqui ele já fez 2 topos menores, tá? E deixou 2 fundos. Num movimento que a origem do movimento foi um pivô de queda, ó. Fez um pivô de queda e montou esse triângulo descendente. Então, caso ele rompa essa estrutura, a tendência aqui é ele dar continuidade numa queda e vir buscar essa região aqui do suporte, na região do R$80, que ele deixou um suporte aqui, né? Que é o último fundo de referência. Então a gente tem um topo de referência aqui, um fundo de referência, e ele montando esse triângulo descendente aqui. Então, caso você esteja comprado, tá? Aqui é uma possibilidade de sair da compra, tá? Porque ele pode vir buscar novamente essa região aqui, ele pode cair um pouco mais. Caso você queira operar vendido, fazer uma venda descoberta, é possível fazer essa venda com alvo aqui nessa região do 80, tá bom? Então o mercado aqui está nessa região do 85, 75, né? Então a gente tem aqui, caso ele rompa essa estrutura, possibilidade de ele buscar esse suporte, tá bom? Então aqui um exemplo de um triângulo descendente, onde o mercado fez um movimento de queda, pivô de baixa, montou aqui, né? Fundo duplo, está montando aqui um afunilamento, tá? Caso rompa, continuidade no movimento para baixo. Lembrando que não temos certeza que isso vai ocorrer, tá? São estudos com base em padrões históricos. Então, quando a gente diz que pode acontecer, é que existe uma probabilidade maior disso acontecer por causa de estudos, tá? Esses padrões eles costumam se repetir e eles dão uma probabilidade maior, tá? Então, é muito importante destacar isso. Tudo que a gente está trazendo aqui para ti são ferramentas de price action para tu utilizar no teu operacional. Só que é impossível prever o que o mercado vai fazer. O que a gente pode é analisar os movimentos do mercado, buscar esses padrões para aumentar a nossa probabilidade de acerto, tá bom? Espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!